um cliente real atual, tu pode copiar outro card e colocar dentro dele com uma checklist de todos os documentos que tu precisa para fechar esse contrato. E aí ali tu vai ter todos os documentos e tu vai marcando como concluído. Se tu tiver na tua empresa, por exemplo, um assistente que faz essa parte para ti, ele vai olhar que chegou ali o cliente, vai olhar a checklist e vai começar a fazer a marcação do que já tem. Olá, produtivos, como é que nós estamos? Espero que todos tenham um excelente dia. Hoje eu separei para vocês 3 ferramentas que facilitam a minha vida e a vida de todos os produtivos que fazem parte da comunidade Fortuna. A primeira delas não podia ser diferente, é a agenda do Google. Por que a agenda do Google é selecionada como a ferramenta de gestão de rotina que melhor traduz o nosso método? Porque ela permite separar tarefas de agendamentos, sendo que tarefas são coisas a fazer que geralmente não tem horário, porque ela permite separar os projetos por cor, de forma que fique bem visível. Então tu pode ter verde para tua saúde, azul para o teu trabalho, rosa para o teu lazer e assim por diante. Também porque ela permite recorrências personalizadas. Então, se uma tarefa que tu selecionou para fazer de segunda a sexta, de um período até outro, for diferente de uma tarefa parecida com essa, mas que tu faz, por exemplo, toda quinta-feira, tu consegue personalizar as duas sem ter que ter tudo igualzinho. Então, ela é a melhor ferramenta de gestão de rotina que nós já encontramos e traduz muito bem o nosso método. Além disso, a agenda do Google é totalmente integrada com todas as outras ferramentas do Google. Então, quando tu vai marcar uma reunião online, tu compartilha o e-mail com a pessoa que tu vai fazer a reunião e vocês dois já recebem o link do Meet. Então, isso também já facilita. Fora várias outras coisas que parecem muito simples, mas que facilitam muito, como poder colocar a descrição. Então, por exemplo, eu estou em um evento e naquele evento eu assisti a uma palestra super relevante, eu quero fazer anotações, eu posso fazer ali mesmo na descrição. E aí depois, quando eu quiser lembrar de algo sobre aquela palestra, é muito mais fácil de achar ali mesmo. Claro que essa é uma funcionalidade secundária, né? Não tem nada a ver com a rotina em si, mas é mais um motivo pelo qual a agenda do Google facilita a minha vida e a vida de todo mundo que está na comunidade Fortuna e que usa a gestão de rotina e projetos a seu favor. A segunda ferramenta que facilita muito a nossa vida também é do senhor Google, é o Google Keep. Aline, mas é a mesma coisa que o Notas? Não é a mesma coisa que o Notas. Ele é mais sofisticado e ao mesmo tempo mais simples. Uma das coisas que faz com que eu realmente fique muito fã do Google, né, e eu não tenho como dizer que não é verdade, porque é verdade, vocês vão perceber, é porque as coisas elas são muito simples. Então, são ferramentas robustas, consistentes, que te entregam soluções definitivas, mas ao mesmo tempo elas são muito simples de usar. Então, tu vai ali, clica no mais e a coisa acontece. Tu pode salvar prints, tu pode salvar textos que tu escreveu na hora, tu pode subir qualquer tipo de material e deixar ali pronto. É um lugar maravilhoso para tu guardar qualquer tipo de informação. Eu uso muito para ideias, eu uso para listas de qualquer coisa que eu for fazer. Ah, eu tô na rua, lembrei de uma coisa? Pronto, coloco ali. Posso colocar em outra ferramenta? Posso. Só que aí, quando eu volto para a agenda, no cantinho da agenda tem o botãozinho do Google Keep. E ali eu já consigo olhar as duas coisas ao mesmo tempo. Então facilita muito a vida. Outra coisa legal do Keep é que ele é muito visual e ele é muito parecido com uma estrutura de post-its. Então quando tu abre no computador, e eu sempre recomendo que a gente use as coisas no computador, mesmo que o celular seja muito importante e facilite, quando tu abre ali, tu consegue olhar eles coloridinhos, com as imagens, com os títulos, checklists, etc. Fica muito fácil, fica visualmente organizado. Tu pode trocar a ordem e tu pode ir marcando como prioridade ou deixando mais para trás. Então o Google Keep ele é uma coisa muito prática. Eu tenho clientes que usam para registrar pedidos dos seus clientes, eu tenho clientes que usam para registrar ideias de conteúdos para o Instagram, eu tenho clientes que tiram prints e salvam ali. Isso inclusive é uma coisa que eu faço. Eu vou lá e tenho uma nota de prints e daí eu vou lá e coloco prints de stories de outros empresários que eu sigo e admiro e vou registrando tudo ali. Outra coisa que eu já fiz no Google Keep foi o seguinte: eu gosto de escrever à mão quando eu tô fazendo uma reunião com alguém.
as minhas impressões, que não são coisas que eu vou compartilhar com a pessoa, são minhas impressões. E aí, quando eu terminei um projeto no ano passado, eu saí de determinado projeto e eu tinha as minhas anotações. Eu não queria mais ter aqueles papéis ali no meu escritório, mas eu também não queria perder o registro. Então, o que eu fiz? Tirei foto, subi pro Keep. Ah, poderia ter um aplicativo que transforma em PDF? Poderia digitar? Poderia. Mas para que eu vou usar mais uma ferramenta se eu tenho uma ferramenta que eu já uso para outras coisas e que me oferece isso também? Ah, eu posso só salvar o print e deixar na câmera do celular ali? Posso, na galeria do telefone, mas eu vou perder, vai ficar misturado com as outras, como é que eu vou procurar depois? Agora ali eu posso selecionar todos em um mesmo card e ir abrindo e olhando depois com calma. Então é uma ferramenta que facilita muito a minha vida, que eu posso ser organizadamente bagunceira ali dentro e a coisa funciona super bem. E a terceira ferramenta que facilita a minha vida e a vida das produtivas é o Trello. Aline, a gente gosta muito do Notion. Eu não tô dizendo gostem do Trello. Eu tô contando pra vocês que facilita a nossa vida. Se vocês não têm familiaridade, vocês podem escolher testar ou não. O Trello é uma ferramenta de gestão de projetos. Mas ele tem calendário, mas não é para usar o calendário. Mas ele permite tarefas, mas não é para isso. O Trello, ele é uma ferramenta de gestão de projetos. Então, qual é o principal benefício dele? É que ele permite tu salvar todas as informações e acompanhar o progresso do projeto. Que é uma coisa que funciona muito, que eu particularmente uso e recomendo sempre que usem também, é o CRM no Trello. Inclusive tem 2 aulas da Comunidade Fortuna em que eu mostro como fazer, a aula 54 e a aula 75. Por quê? Porque dentro do Trello a gente consegue garantir que tudo fique ali. Eu já falei para vocês várias vezes que o WhatsApp é uma ferramenta de comunicação, não de gestão de informações. Então, eu posso ter ali dentro do meu WhatsApp os registros das conversas com as pessoas, porque eles ficam. Mas e se eu troco de telefone? Mas e se eu não sei o quê? Mas e se isso, e se aquilo, e se aquilo outro? E se a minha empresa está crescendo e eu estou tendo mais pessoas e eu quero que essas pessoas também acessem? O Trello vai funcionar muito bem. Além disso, ele é muito legal para o CRM no conceito base de CRM, que é gestão de relacionamento com o cliente. Então, eu não estou pensando só no meu comercial, mas eu estou pensando em todo o meu relacionamento. Desde quando eu conheci o cara em algum lugar, desde quando ele pediu informação do meu trabalho ou de quando eu fui oferecer, desde quando a gente conversou X vezes, aí ele fechou e aí depois ele comprou isso e aquilo. Imaginem, por exemplo, que tu é advogado. E aí, tu foi a um evento, tu foi a uma palestra, tu conheceu uma pessoa, um outro advogado que é de uma outra área e precisa do teu serviço. Só que quando tu conheceu ele, tu não sabia disso, tu só conheceu. Tu foi lá e criou um cartãozinho com o nome dele lá no Trello. E ele ficou lá na coluna de pessoas que eu conheço. Depois, ele disse que precisava das informações do teu trabalho. Tu não precisa criar de novo. Tu só arrasta o cartãozinho dele para em negociação. Aí depois ele fecha contigo, aí tu arrasta ele para clientes reais atuais. Quando ele vira um cliente real atual, tu pode copiar outro card e colocar dentro dele com uma checklist de todos os documentos que tu precisa para fechar esse contrato. E aí ali tu vai ter todos os documentos e tu vai marcando como concluído. Se tu tiver na tua empresa, por exemplo, um assistente que faz essa parte para ti, ele vai olhar que chegou ali o cliente, vai olhar a checklist e vai começar a fazer a marcação do que já tem. Ali dentro, quando tu comenta, tu vai fazendo as atualizações, ele vai aparecendo o dia e o horário e quem comentou. Então tu consegue ver quando que foi feita aquela negociação e assim por diante. Além de tu poder subir PDFs ali, áudios, prints, etc. Cliente botou uma mensagem muito legal na pesquisa de satisfação, salva ali dentro do card dele para depois poder usar esse feedback num outro momento com o consentimento dele. Depois tu pode ter todas as informações específicas dele ali, né? Aquelas coisas que a gente precisa. Ah, o meu contador agora precisa fazer a nota fiscal dele. Onde é que estão os dados dele? Ali também. Então é uma ferramenta que integra todas as informações que a gente tem e precisa ter sobre o cliente, desde quando ele não é cliente ainda até quando ele não for cliente mais. Ah não, ele já passou por toda a minha rede, agora ele tá num novo momento, mas eu tenho aqui todos os documentos dele. Quando ele encerrar, eu baixo tudo isso e mando para ele. Então, facilita muito a nossa vida. E isso pode ser para qualquer projeto, o CRM é um exemplo disso, tá certo? Espero ter ajudado, espero que algo disso do que eu trouxe tenha feito sentido para vocês.
Sei que todos nós estamos em momentos diferentes, então toda vez que eu trouxer um exemplo, quero que vocês pensem em como isso pode se aplicar para mim, para que fique mais fácil, mais prático, mais objetivo. Tenha uma excelente semana, conta exemplo comigo e até mais!